A sombra da cruz e da espada. A colonização esquecida. Em um tempo onde o mapa do mundo era moldado pela cobiça e pelo poder, navios emergiam do horizonte, trazendo consigo não apenas novas rotas, mas também a semente de um dos mais sombrios capítulos da humanidade. O que se seguiu não foi uma descoberta, mas uma invasão. Uma conquista que reescreveu a história de milhões de almas e inaugurou um ciclo de violência e exploração que ecoa até os dias de hoje. Bem-vindos ao Brasil que a história oficial muitas vezes prefere silenciar. Bem-vindos à história da escravidão indígena, um prelúdio sangrento para a formação de uma nação. No alvorecer do século XVI, Portugal, uma pequena nação com ambições colossais, lançava-se aos mares em busca de um tesouro, o caminho para as Índias. O Brasil então não passava de uma parada inesperada, um desvio no roteiro da fortuna. Mas por trás da busca por especiarias, jazia um propósito mais obscuro: a consolidação de impérios, antes que rivais como a Espanha pudessem reivindicar o que consideravam seu por direito divino. A famosa carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Cabral, pintava um quadro dos povos originários como bons selvagens. Mas não se iludam. Essa descrição, aparentemente benevolente, carregava em si a premissa de sua subjugação. Já ali, nas primeiras linhas, pairava o interesse em convertê-los, em salvar suas almas e, claro, em explorar as riquezas de suas terras. Por 3 décadas, entre 1500 e 1530, o Brasil foi, em grande parte, ignorado. O brilho do ouro e das especiarias da África e da Índia ofuscavam o potencial da nova terra. Somente quando a sombra de outras nações, como a França personificada na expedição de Binot-Paulmier de Gonneville, em 1504, ameaçou seus domínios, Portugal despertou para a necessidade de fincar raízes, de impor sua presença. Os primeiros colonos não eram heróis românticos. Eram, em sua maioria, degredados criminosos exilados, enviados para cumprir pena em um mundo desconhecido e aventureiros com pouco a perder. Eles foram a vanguarda de uma colonização que seria escrita com sangue e suor, no berço de uma nação que ainda não compreendia a dimensão da tragédia que se anunciava. A colonização e a escravidão indígena. Para garantir o domínio sobre a nova terra e financiar a empreitada, Dom João III, o rei de Portugal, concebeu um sistema ousado: as capitanias hereditárias. O Brasil foi retalhado em 15 lotes imensos, entregues a nobres e fidalgos. A ideia era que eles investissem e prosperassem, mas a realidade foi cruel. Apenas Pernambuco e São Vicente, impulsionadas pela lucrativa cultura da cana-de-açúcar, conseguiram alguma prosperidade. Para os demais, a selva impenetrável e a resistência implacável dos povos originários selaram seus destinos. Quando os portugueses chegaram em 1500, encontraram não uma terra vazia, mas um mosaico de mais de 1000 povos indígenas, falando centenas de línguas, com suas próprias culturas, sabedorias e modos de vida. Estima-se que mais de 5 milhões de indígenas viviam aqui. Mas esse paraíso logo se transformaria em um inferno particular. Pouco se fala, mas a escravidão indígena foi a primeira forma de exploração de mão de obra no Brasil. Inicialmente tentaram o escambo, mas a sede por riqueza e a recusa dos indígenas em se submeter ao trabalho contínuo e repetitivo, que ia contra seus modos de vida, levaram à violência. Os jesuítas, apesar de buscarem catequizar, muitas vezes fecharam os olhos ou até mesmo participaram do apresamento de indígenas para as lavouras. Muitos dos primeiros fortes e vilas no litoral brasileiro foram erguidos com o trabalho forçado de indígenas, ou que a caça ao índio se tornou uma atividade lucrativa, com os bandeirantes avançando o sertão adentro em busca de índios de resgate. É neste cenário que a escravidão indígena se enraiza. Uma batalha ideológica feroz eclode entre duas forças poderosas: os jesuítas, liderados por figuras como Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que viam nos indígenas almas a serem salvas e convertidas ao cristianismo, e os colonos, que enxergavam nesses povos apenas mão de obra gratuita, ferramentas para a construção de suas fortunas. A cruz e a espada colidiam, mas a espada inevitavelmente prevalecia. Os métodos utilizados para a escravidão eram brutais e justificados por uma lógica perversa. As chamadas guerras justas eram declaradas sob o pretexto de rebeliões ou canibalismo, legalizando a captura e a servidão. Os resgates eram outra face dessa moeda.
Índios capturados em guerras entre tribos rivais eram resgatados pelos portugueses e, em troca, tornavam-se escravos perpétuos. Mas a maior arma dos colonizadores não eram os arcabuzes, e sim as doenças. Varíola, sarampo, gripe. Patógenos trazidos do velho mundo dizimaram aldeias inteiras, para as quais os nativos não tinham imunidade. Um dado chocante, porém real, revela a dimensão do massacre. Entre 1500 e 1600, milhões de indígenas morreram, não apenas pela brutalidade das guerras e dos trabalhos forçados, mas em grande parte pelas doenças que varreram suas comunidades. Uma hecatombe silenciosa, muitas vezes esquecida nas páginas dos livros didáticos. Mas a história dos povos originários não é apenas a de vítimas passivas. Houve resistência, uma luta desesperada pela liberdade. A Confederação dos Tamoios, que durou de 1556 a 1567, foi um dos capítulos mais sangrentos. Uma poderosa aliança de tribos, principalmente tamoios, tupinambás e goianazes, se uniu contra os portugueses, recebendo inclusive apoio dos franceses que também cobiçavam as terras do Rio de Janeiro. O líder Cunhambebe, uma figura imponente, empregava táticas de guerrilha tão eficazes que amedrontavam até os experientes europeus. Sua coragem e sua estratégia são um lembrete da resiliência de um povo que se recusava a curvar-se diante da opressão. As batalhas ecoaram pelas matas, pintando a terra com o sangue de ambos os lados, mas marcando para sempre o território com a ferida de uma guerra desproporcional. Portugal e o jogo político. Enquanto no Brasil a colonização se estabelecia sob o jugo da escravidão, em Portugal, a coroa enfrentava suas próprias tempestades. Dom João III lidava com crises econômicas e a crescente pressão da Inquisição. A partir de 1536, o Tribunal do Santo Ofício, com seu poder assustador, lançava sua sombra sobre a vida portuguesa, perseguindo e condenando aqueles considerados hereges. Muitos cristãos novos judeus convertidos à força fugiram do terror da Inquisição, encontrando no distante Brasil um refúgio, uma chance de recomeçar, mesmo que sob as mesmas nuvens de incerteza e violência que pairavam sobre os povos nativos. Paralelamente, o famoso Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, revelava suas falhas grotescas. Enquanto a burocracia europeia desenhava linhas no mapa, aqui no Brasil a realidade era outra. Os bandeirantes, com sua sede de lucro e seu destemor, adentravam o interior, desbravando territórios muito além do que o tratado havia delimitado. A descoberta de ouro no século XVII e a expansão do território por essas expedições selvagens provavam que os acordos feitos em gabinetes distantes eram meras formalidades diante da ganância e da aventura que impulsionavam a colonização. Auge do tráfico africano. A escravidão indígena, brutal e disseminada, começou a dar sinais de declínio, não por um surto de humanidade, mas por uma combinação de fatores pragmáticos. As doenças europeias continuavam a dizimar as populações nativas, tornando-as uma mão de obra insustentável. Ao mesmo tempo, os jesuítas, apesar de suas contradições, pressionavam a coroa pela proibição da escravidão indígena, resultando nas leis de 1570 e 1609, que em teoria coibiam a prática. O declínio da escravidão indígena. No entanto, essa proibição abriu as portas para uma tragédia ainda maior. Em 1580, Portugal uniu-se à Espanha, formando a União Ibérica. Com isso, o vasto império colonial espanhol, já familiarizado com o tráfico de africanos, influenciou Portugal a intensificar essa prática. O tráfico transatlântico de africanos se tornou exponencialmente mais lucrativo, mais eficiente para as elites coloniais. Assim, a escravidão indígena, embora jamais completamente abolida, cedeu lugar à escravidão africana, inaugurando um novo e ainda mais cruel capítulo na história do Brasil. Apesar da devastação, a herança indígena persiste em nosso cotidiano. Palavras como mandioca, abacaxi, caju, tapioca, elas são ecos de um idioma ancestral que moldou a língua que falamos. Técnicas agrícolas, o conhecimento das plantas, a adaptação à da terra, tudo isso foi legado por aqueles que aqui estavam antes de qualquer bandeira ser fincada. E a cidade de São Paulo, hoje uma metrópole vibrante, nasceu de um humilde colégio jesuíta, fundado com o propósito inicial de catequizar os indígenas. Um paradoxo histórico. O berço de uma das maiores cidades do mundo foi, em sua essência,
um ponto de contato forçado, um local de tentativas de assimilação e de resistência. É um lembrete de que a história é complexa e suas camadas se entrelaçam de maneiras que raramente imaginamos. O legado esquecido. A colonização do Brasil não foi apenas uma epopeia de desbravadores, um conto de heroísmo e glória. Foi, acima de tudo, uma história de resistência, de dor indizível, de vidas roubadas e culturas esmagadas. Enquanto Portugal construía seu império, erguido sobre a cana e o ouro, os povos originários lutavam para sobreviver, para manter sua identidade, sua terra, sua própria existência. Conhecer esses detalhes, por mais dolorosos que sejam, não é apenas um exercício histórico. É essencial para compreender o Brasil de hoje. A desigualdade, o preconceito, a violência estrutural, muitos desses problemas têm suas raízes fincadas profundamente nas bases brutais da nossa formação. Ignorar esse passado é condenar-nos a repeti-lo. É silenciar as vozes dos que foram calados. É esquecer o legado de um povo que pagou o preço mais alto pela descoberta de um novo mundo. A sombra da cruz e da espada ainda paira sobre nós. É nosso dever lançar luz sobre ela. E se você gostou, compartilhe com algum amigo esse vídeo que gosta de saber a nossa verdadeira história e deixe seu comentário. E obrigado, e até a próxima história, de fatos e não faque.